Filhos meus, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aulinha sobre República Velha e hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica, terceira e última fase daquele período que nós chamamos de República Velha, tá? Essa República Oligárquica, ela começa em 1894, quando termina o mandato do presidente Marechal Floriano Peixoto e é eleito o primeiro presidente civil da República Brasileira. O que é isso? O primeiro presidente não militar, que foi o cafeicultor paulista, o Prudente de Moraes. Então, a eleição e posse do presidente de Moraes, primeiro presidente civil, marca o início da República Oligárquica, tá? E esse período vai até 1930, quando a República Velha ela é derrubada pelo Getúlio Vargas através de um movimento revolucionário armado que nós vamos falar ainda lá na frente, tá? Detalhinho, 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 detalhinho. Esse período aqui, ele também é conhecido como República de Café com Leite, tá? Por quê, Morse? Graças à influência que São Paulo e Minas Gerais tinham sobre a federação, tá? Ou seja, o conjunto dos estados brasileiros. Na verdade, 3 estados naquele momento eram mais importantes. Quais eram eles? Tá? Era São Paulo, tá? Que representava o poder econômico do país, Minas, que representava o poder político, e o Rio Grande do Sul, que de certa forma representava o poder militar. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Ó. São Paulo era o estado mais rico da União. Por quê, Mórcio? O Brasil ainda era um país agrário, tá? A Revolução Industrial Brasileira, ela ainda estava por acontecer. Nós até podemos dizer que a Revolução Industrial Brasileira, ela começa lá com Getúlio Vargas, naquilo que nós chamamos de Era Vargas. Nesse momento aqui, a indústria crescia, tá? São Paulo já era o maior polo industrial do país, mas a principal atividade econômica continuava sendo a agricultura, e dentro da agricultura a nossa principal atividade era a economia cafeeira, era a produção de café, e São Paulo era o maior produtor de café e era o estado mais rico da União, tá? Além disso, ele era o segundo mais populoso. Como assim, Morris? Ele tinha cerca de 1,1 milhões de habitantes, tá? Além disso, também é bom ressaltar, ele tinha o segundo maior colégio eleitoral do país, tá? Era o estado que tinha o quê? O segundo maior número de eleitores, tá? Minas Gerais era o poder político por quê? Bom, deixa eu começar falando uma coisa. Minas era o segundo maior produtor de café e era o segundo estado mais rico. Mas ele era o estado mais populoso da federação. Ele tinha praticamente o dobro da população de São Paulo, cerca de 2,2 milhões de indivíduos. E ele tinha o maior colégio eleitoral do país. Era o estado onde estava reunido o quê? A maior quantidade de eleitores, o que dava para Minas o quê? Um poder eleitoral muito grande, tá? Outro estado que também se destacava, tá? Não no patamar de São Paulo e Minas, mas era sim o terceiro estado mais importante da federação naquele momento, tá? Quando eu falo importância, importância assim, capaz do que de influenciar a política nacional, tá? Era o Rio Grande do Sul, tá? Por que ele tinha, de certa forma, o poder militar? Durante o período monárquico, o governo do Brasil teve muitos problemas na fronteira sul. Nós tivemos o que? 2 guerras contra o Uruguai, uma contra a Argentina, uma contra o Paraguai, que foi a maior guerra da história da América Latina, tá? E devido a esses conflitos na região platina, tá? Praticamente todo homem no Rio Grande do Sul se viu obrigado a servir o exército. Rio Grande do Sul tinha uma tradição militar muito forte, havia uma quantidade muito grande de tropas estacionadas ali. Grande parte dos oficiais do Exército Brasileiro, eles eram gaúchos, tá? O Rio Grande do Sul não era o terceiro estado mais populoso, a população de Pernambuco era maior do que a do Rio Grande do Sul, tá? Mas ele tinha esse poder militar. E outro, ele era o terceiro mais rico, ali estava o quê? O maior rebanho de corte do país, né? Vamos lembrar, Rio Grande do Sul, região dos Pampas, as melhores pastagens naturais do país, tá? Então, quais os 3 estados mais importantes da federação naquele momento? São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, tá?
Só que deixa eu explicar uma coisinha. Por que que isso aqui ficou conhecido como República de Café com Leite? É inegável que São Paulo e Minas tiveram um maior controle sobre o governo federal. Só para vocês entenderem, de 11 presidentes que o Brasil teve nesse momento aqui, 4 foram paulistas e 4 foram mineiros, tá? Vejam só, somada a população de São Paulo, mais a população de Minas Gerais, dava cerca de 30% da população do Brasil, tá? Vou repetir, somada a população de São Paulo e a população de Minas Gerais, dava cerca de 30% da população do Brasil, que naquele momento era de mais ou menos 17 milhões de indivíduos, segundo o censo de 1910, tá? Agora, um detalhe, o que? Somado os eleitores de Minas mais os eleitores de São Paulo, dava cerca de 60% do eleitorado do país. Como assim, Morse? Gente, para ser eleitor era necessário o quê? Sexo masculino, maior de 21 anos de idade, alfabetizado. O Brasil era um país que não tinha escola pública ainda obrigatória, gente, tá? Fato, o número de analfabetos era gigantesco, tá? Chegava no Nordeste, somado à população ali, era algo expressivo, mas muitos, a grande maioria estava excluída do processo eleitoral justamente porque não sabiam ler e escrever, tá? Então, quando se somava eleitores de São Paulo mais os eleitores de Minas, acabava dando a esses dois estados o quê? Um potencial eleitoral surpreendente. E logo, logo, a elite política de São Paulo e a elite política de Minas perceberam isso. E em vez de ficarem brigando entre eles para saber quem controlava a presidência, quem controlava o governo federal, eles preferiram o quê? Se unirem, tá? Daí vem a expressão o quê? Política de café com leite, essa aliança entre os políticos de São Paulo e os políticos de Minas Gerais. As principais características desse momento aqui, tá? Vamos ser breve aqui. Primeira grande característica, o coronelismo. O coronelismo é o sustentáculo político do Brasil daquela época. Quem é esse coronel? O coronel é o caudilho, tá? É o dono de terra, de gado e de gente, é o grande proprietário de terra, é o fazendeiro que tem poder econômico e de certa forma tem um poder militar, porque todo grande proprietário de terra ele tinha meio que uma milícia armada à sua disposição, eram os chamados jagunços, tá? Detalhinho, detalhinho, detalhinho. O coronel, ele prestava, tá, na sua região uma série de favores. Prestava favores aos empregados, prestava favores aos vizinhos, prestava favores aos parentes, prestava favores ao padre, ao prefeito, às autoridades ali, tá? Favores diversos, tá? Só que quando chegava a época da eleição, ele exigia que aqueles favores fossem pagos. De que forma? Votando ou no coronel ou nos candidatos por ele indicado, tá? Então, na verdade, o coronel, ele resolve uma série de problemas na sua região, esse grande fazendeiro, esse grande chefe político, econômico e militar local, mas ele exige fidelidade na urna, tá? Ele determina em quem que os seus agregados, os seus favorecidos, os seus protegidos, tá, irão votar, tá? Atrelado ao coronelismo estava o quê? Estava o clientelismo. O que é isso, Morse? Infelizmente, é uma prática política ainda muito presente aqui no Brasil, no nosso cotidiano político, tá? É a troca de favores, tá? Distribuir o que? Empregos, benefícios, presentinhos, sei lá o que, tá? Em troca do que? Do voto, em troca da fidelidade política, tá? Alguns historiadores, é bom a gente falar nisso aqui, eles costumam dizer que no Brasil daquela época, no campo, era possível dividir a população que vivia no campo, nas fazendas, nas roças, em 3 grupos, tá? Quais eram esses? Os coronéis,
tá? Os grandes proprietários de terra, tá? O jagunço, que era o braço armado do coronel, tá? O homem que, de certa forma, né, dava a ele um certo poder militar, e o cabra. Quem que é o cabra? É um morador simples da fazenda, tá? Só pelo fato de morar na terra, de ter emprego ali na fazenda, ele já estava submetido a uma fidelidade canina ao dono da terra, tá? Agora, outras características aqui que a gente tem que lembrar. O café com leite, tá? A influência que São Paulo e Minas tinha sobre o governo federal, tá? As elites políticas desses dois estados, elas buscaram uma aproximação política. Qual o intuito? Unirem forças. Para quê? Para controlarem o governo federal. Com qual propósito? Garantir que seriam adotadas medidas favoráveis à lavoura cafeeira, tá? A política dos governadores, que teve início durante a presidência de Campos Salles, que foi o 4º presidente do Brasil, o 2º presidente civil. O que era essa política dos governadores, Mórcio? Na verdade, é um acordo entre o governo federal, controlado principalmente por paulistas e mineiros, tá? E algumas poucas famílias, chamadas oligarquias regionais, tá? Famílias abastadas, que governavam os demais estados, tá? Praticamente em todo estado do Brasil tinha uma família que era mais importante. Eram os Cavalcantes em Pernambuco, eram os Aciolos no Ceará, eram os Rodrigues Alves aqui em São Paulo, sabe? Sempre tinha uma família que se destacava mais no cenário político. O governo federal apoiava a permanência dessas famílias nos governos estaduais. Em troca, eles o quê? Apoiavam a política de café com leite, ou seja, o monopólio de paulistas e mineiros sobre o governo federal, tá? E tínhamos também o quê? A chamada política de valorização do café, tá? Que foi posta em prática com o Convênio de Taubaté de 1906. Tá? Inicialmente, essa política era um acordo entre São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, tá? Os maiores produtores de café. O governo desses estados, eles compravam todos os anos milhares de sacas, estocavam essas sacas, retiravam grande parte do café do mercado, com o intuito do quê? De valorizar o preço do mesmo. Mais tarde, essa prática seria assumida pelo próprio governo federal. Então, só retomando aqui, quais as principais características da república oligárquica ou república de café com leite? O coronelismo, que é o sustentáculo político, tá, daquele momento, o clientelismo, troca de favores, tá, por votos, né? O café com leite, a predominância, o controle que São Paulo e Minas tinham sobre o governo federal, a política dos governadores, uma aliança entre o governo federal controlado por São Paulo e Minas e algumas poucas famílias que controlavam os estados, tá? E a política de valorização da saca do café. Logo, logo, a gente volta com mais umas aulinhas sobre esse assunto. A todos vocês, beijão e abraço.